Você já viu um homem chorar porque não podia pagar um pão? Eu vi. E esse homem era eu. Era uma manhã nublada. Eu estava parado na frente de uma padaria, segurando algumas moedas suadas na palma da mão. Faltavam 20 centavos. 20 centavos que me separavam de um café da manhã decente depois de 2 dias só com água e arroz velho. Eu pedi. Eu implorei. O atendente me olhou com nojo. Disse para eu arrumar um trabalho. Me senti invisível, sujo. E quando saí dali, minha garganta ardia. Mas eu não sabia se era fome ou raiva. Naquela calçada, com o estômago vazio e o coração sangrando, eu prometi a mim mesmo que nunca mais sentiria aquilo. Mas o que eu não sabia é que essa promessa não se cumpre com um emprego, nem com um diploma, nem com sorte. Ela se cumpre com dor, com decisão e com uma caminhada que vai quebrar cada parte de quem você pensa que é. Essa é a história que ninguém quer ouvir, porque não tem glamour, não tem fórmula mágica e não tem final feliz garantido. Mas, se você aguenta, eu vou te contar como eu saí do salário mínimo para a liberdade financeira aos 24 anos. E mais importante, como você pode fazer o mesmo? Eu não nasci num berço pobre. Nasci num buraco. Meu pai foi embora antes de eu falar minhas primeiras palavras. Minha mãe fazia faxina em 3 casas por dia. A gente dividia 2 ovos entre 4 pessoas. Eu aprendi cedo que o mundo não devia nada para mim. Aos 16, meu primeiro emprego foi limpando banheiros num restaurante que fedia a gordura queimada e humilhação. Aos 18, entrei numa faculdade barata, com uma bolsa que mal pagava as passagens de ônibus. Trabalhava à noite, estudava de dia. Dormia no intervalo das aulas, em cima da mesa da biblioteca. E mesmo assim, tudo que eu ganhava mal dava para pagar o aluguel do quartinho mofado onde eu morava. Eu via meus colegas tirando fotos em viagens, postando com iPhones novos, indo para festas. E eu só queria parar de contar moedas para comprar sabão em pó, mas algo dentro de mim começou a crescer. Uma inquietação, um nojo de viver assim, uma raiva sagrada. E foi aí que eu comecei a estudar algo que ninguém me ensinava. Dinheiro, não finanças, dinheiro, a psicologia dele, como ele se move, como ele reage a quem o trata com medo e a quem o trata com respeito. Eu lia de madrugada, assistia vídeos no YouTube escondido durante o trabalho. Comecei a testar pequenas ideias. Vendia doces, fazia freela, criava anúncios. Na maioria das vezes fracassava, mas cada vez eu aprendia algo e guardava. O primeiro mês que ganhei mais do que meu salário foi com um infoproduto que vendi com um anúncio mal feito e um PDF simples. R$700. Chorei. Não porque era muito, mas porque foi meu. Ali percebi que existia uma brecha no sistema e que pessoas comuns podiam usá-la, mas não era fácil. Porque essa brecha vem com um preço: autorresponsabilidade. Não tem chefe para culpar, não tem colega para dividir o peso. Se você falha, é você. Se você some, ninguém sente falta. Se você desiste, ninguém vai te buscar. Por isso, tantos preferem continuar pobres. É mais confortável colocar a culpa no governo, na família, no azar. Mas eu escolhi pagar o preço. Comecei a acordar às 4 da manhã. Li mais de 50 livros em um ano. Reinvesti cada centavo no que eu fazia. E quanto mais eu subia, mais solitário ficava. Lembro de um momento em que ganhei meu primeiro R$10.000 num mês. Dei play numa música que falava de superação. Gritei sozinho no quarto. Mas sabe o que aconteceu depois? Desliguei tudo, sentei e chorei. Porque não tinha ninguém para comemorar comigo. Ninguém que tinha me visto levantar às 4 da manhã por meses. Ninguém que sabia o quanto aquele dinheiro custou. E naquele silêncio, eu entendi algo brutal. A liberdade financeira é uma prisão para quem não se preparou emocionalmente. Ela exige maturidade, exige visão, exige propósito. Porque senão, você vai se perder. E muitos se perdem, ganham,
gastam, perdem e voltam para o ponto zero. Eu quase fui um deles. O que quase me derrubou de verdade. Não foi a pobreza, foi a pressa. Eu lembro quando comecei a fazer meus primeiros R$ 500 online. Me senti invencível, gastei tudo, me empolguei. Comecei a comprar cursos caros, investir em coisas que eu nem entendia. Era como se eu tivesse ganhado superpoderes. E por impulso, comecei a achar que nada mais podia dar errado. Mas deu. Em 3 semanas, perdi tudo que tinha juntado em 6 meses. Um anúncio errado, uma campanha fracassada, um cartão estourado. Eu fiquei no escuro. De novo. Com mais dívidas do que antes. E naquela noite, deitado no chão frio do meu quarto, algo dentro de mim quebrou. Pela primeira vez, eu pensei em desistir de tudo. Não por falta de força, mas por vergonha. Vergonha de ter me enganado. Vergonha de acreditar que eu era diferente. Mas foi naquele chão que eu entendi algo que mudou minha forma de viver. A pressa é a maior sabotadora da liberdade. Porque quando você tenta correr antes de aprender a andar, o tombo não te ensina. Ele te paralisa. Depois desse erro, eu parei de correr. Comecei a construir como se estivesse plantando uma árvore, 1 centímetro por dia, uma raiz de cada vez. E quanto mais devagar eu ia, mais sólido tudo ficava. Se você acha que vai alcançar a liberdade financeira em 3 meses com uma fórmula mágica ou um curso de guru, pare agora. Porque o que você vai conseguir não é liberdade, é frustração. A liberdade real exige paciência de monge e disciplina de guerreiro. Existe um motivo oculto pelo qual a maioria das pessoas nunca alcança a liberdade financeira. E não tem nada a ver com inteligência, sorte ou acesso a oportunidades. Tem a ver com a relação emocional que você tem com o dinheiro. Desde criança, nos ensinam que dinheiro é escasso, que é sujo, que quem tem muito provavelmente fez algo errado, e mesmo quando a gente quer prosperar, lá no fundo, a mente nos sabota, porque ela acredita que ser rico é ser egoísta. Ou que ter muito é tirar de alguém. Demorei anos para entender isso. Eu fazia dinheiro, mas depois dava um jeito de perder. Sempre. Era como se meu subconsciente dissesse: você não merece isso. E foi só quando eu sentei comigo mesmo, escrevi cada crença que eu carregava e comecei a reprogramar isso dia após dia, que as coisas começaram a mudar de verdade. A liberdade financeira não começa com um novo emprego. Começa com uma nova identidade. Você não se torna livre quando ganha mais. Você se torna livre quando para de sabotar tudo que constrói. Hoje, eu olho para o dinheiro como uma extensão do que sou. Não como um troféu, mas como uma ferramenta. Não como algo que eu devo temer, mas como algo que eu aprendi a respeitar. Se você quer liberdade, comece curando sua relação com o dinheiro. Porque enquanto sua mente ver o dinheiro como inimigo, ele nunca vai querer ficar perto de você. Mas escuta isso com atenção. Liberdade financeira parece sexy, mas é solitária, brutal e assustadora. Porque exige que você pare de culpar o mundo e comece a construir o seu. Não é sobre ganhar muito, é sobre gastar pouco, investir bem e proteger o que constrói. Não é sobre ser milionário, é sobre ter escolha. A escolha de dizer não, de parar quando quiser, de viver onde quiser, de trabalhar porque ama, não porque precisa. E isso não tem preço. Se você chegou até aqui, é porque isso te tocou em algum lugar que talvez nem você saiba explicar. E talvez seja porque você está cansado, cansado de sobreviver, cansado de esperar, cansado de fingir que tá tudo bem quando não está. Então eu te digo, você pode mudar isso, mas só se decidir que não vai mais negociar sua liberdade com a sua preguiça, nem com sua procrastinação, nem com a sua autossabotagem. Você não precisa ser um gênio, você só precisa estar disposto a pagar o preço. E eu prometo, vale cada segundo. Agora me diz,
Você acredita que isso realmente aconteceu? Ou melhor, você tem coragem de começar a sua própria história? Se inscreve no canal, mas só se for para nunca mais voltar a ser quem você era antes desse vídeo.